O caos cósmico. Poeira e gás antes dos planetas. Antes dos mundos, apenas poeira e caos. Muito antes de a Terra existir, muito antes de Júpiter dominar os céus e de Marte se tornar o planeta vermelho que conhecemos hoje, o sistema solar não passava de uma imensa nuvem de gás e poeira flutuando no espaço. Nada estava definido, nenhum planeta ainda tinha forma. Havia apenas matéria dispersa, esperando para ser esculpida por forças invisíveis. Essa nebulosa era composta por elementos cruciais para a formação dos planetas. Hidrogênio e hélio, os elementos mais abundantes do universo. Ferro, carbono e níquel, forjados nas entranhas de estrelas antigas que explodiram em supernovas. Poeira interestelar que carregava partículas microscópicas fundamentais para a construção de mundos sólidos. Mas como esse caos começou a se organizar? O colapso gravitacional, o primeiro passo para a formação dos planetas. Embora a nebulosa solar fosse uma nuvem dispersa, ela não permaneceria assim para sempre. Um evento externo pode ter iniciado seu colapso, talvez a explosão de uma supernova próxima, ou flutuações internas na densidade da matéria. Quando isso aconteceu, a gravidade começou a reunir as partículas da nebulosa, puxando-as para regiões mais densas. Esse processo foi o primeiro passo para transformar poeira solta em blocos, que mais tarde se tornariam planetas. O nascimento do disco protoplanetário. Conforme a nebulosa solar colapsava, sua rotação aumentava. A física explica esse fenômeno com o princípio da conservação do momento angular. Quando um corpo se contrai, sua velocidade de rotação aumenta. Isso fez com que a nebulosa se organizasse em um disco achatado, conhecido como disco protoplanetário. Essa estrutura seria o ambiente onde os planetas nasceriam. A poeira começou a girar ao redor do centro gravitacional, onde o Sol recém-formado se encontrava. As partículas começaram a se fundir umas com as outras, criando pequenos blocos de matéria. A acreção começou a atuar, reunindo fragmentos em corpos cada vez maiores. Esse disco protoplanetário era o verdadeiro berço dos planetas. Os primeiros sinais da formação planetária. Dentro do disco, pequenos grãos de poeira colidiam constantemente, grudando uns nos outros e formando estruturas maiores. Esse processo foi essencial para dar origem aos primeiros embriões planetários. O cenário estava montado, os ingredientes estavam reunidos, a matéria estava se organizando e a gravidade era a força que esculpiria mundos inteiros. Mas para que esses blocos crescessem, era necessário algo mais, um processo contínuo de acréscimo de matéria, que permitiria que pequenos fragmentos se transformassem em mundos gigantes. O caos inicial da nebulosa solar começou a se transformar em um disco protoplanetário, preparando o nascimento dos planetas. Mas o verdadeiro crescimento dos mundos estava apenas começando. Agora, partículas precisariam se unir e formar blocos cada vez maiores. No próximo capítulo, exploraremos a dança da gravidade, o início da acreção, analisando como essa força começou a moldar os primeiros fragmentos e transformar partículas soltas em embriões planetários. A dança da gravidade, o início da acreção. A gravidade entra em ação. O disco protoplanetário estava repleto de partículas de poeira e gás, girando ao redor do jovem Sol. Mas como essas partículas passaram de simples grãos dispersos para formar blocos sólidos? A resposta está na gravidade, a força fundamental do universo que começou a puxar pequenas partículas umas para as outras, iniciando o processo de acreção, o mecanismo que faria nascer os planetas. Os primeiros passos da acreção. A acreção é um processo lento e contínuo, onde pequenos fragmentos de matéria começam a se unir, crescendo gradualmente até formarem estruturas maiores. Colisões suaves entre partículas de poeira permitiram que algumas começassem a grudar umas nas outras. A força eletrostática inicialmente manteve partículas unidas, antes da gravidade assumir o papel dominante. À medida que os objetos cresciam, sua gravidade aumentava, permitindo que capturassem mais matéria ao seu redor. Com o tempo, esses fragmentos começaram a formar os primeiros planetesimais, os blocos fundamentais para a construção dos planetas.
A competição entre os embriões planetários. Os planetesimais começaram a crescer rapidamente, mas nem todos conseguiram sobreviver. O sistema solar estava em sua fase mais caótica, onde colisões violentas eram constantes e apenas os corpos mais estáveis conseguiriam evoluir. Os planetesimais menores foram consumidos pelos maiores, acelerando o crescimento dos embriões planetários. Impactos catastróficos destruíram alguns corpos, deixando para trás apenas fragmentos dispersos. Os embriões planetários mais estáveis começaram a consolidar suas órbitas, preparando-se para se tornarem mundos. Essa luta pela sobrevivência foi essencial para definir quais planetesimais evoluiriam para formar planetas e quais desapareceriam. O papel dos gigantes gasosos na acreção. Enquanto os planetesimais menores enfrentavam desafios para crescer, os futuros gigantes gasosos começaram a exercer sua influência gravitacional no sistema solar. Júpiter e Saturno, por exemplo, ajudaram a estabilizar algumas regiões, mas também impediram o crescimento de alguns planetas menores. Júpiter desviou planetesimais menores, impedindo que se transformassem em planetas completos. Saturno capturou grandes quantidades de gás, restringindo matéria disponível para outros corpos. Urano e Netuno influenciaram a movimentação dos pequenos fragmentos, empurrando muitos para as regiões externas do sistema solar. A influência desses gigantes definiu a estrutura do nosso sistema. A era da acreção chega ao seu auge. Agora que os planetesimais sobreviventes haviam crescido, eles estavam prontos para entrar em uma nova fase, um período de impactos ainda mais violentos e fusões cósmicas que definiriam quais se tornariam os verdadeiros planetas do sistema solar. A gravidade moldou os planetesimais, reunindo fragmentos e definindo quais sobreviviam. Mas ainda havia desafios pela frente. Eles precisavam enfrentar impactos brutais para finalmente se tornarem mundos completos. No próximo capítulo, exploraremos o nascimento dos embriões planetários, a luta pela sobrevivência, analisando como os planetesimais começaram a disputar espaço, colidir e se fundir para finalmente se tornarem planetas que conhecemos hoje. O nascimento dos embriões planetários. A luta pela sobrevivência. O sistema solar em formação. Um ambiente de caos extremo. O jovem sistema solar era um verdadeiro campo de batalha cósmico. Milhares de embriões planetários estavam competindo por espaço e matéria, enquanto colisões violentas e forças gravitacionais moldavam seu destino. Cada embrião planetário enfrentou desafios brutais. Apenas os mais resistentes conseguiriam sobreviver e crescer. Aqueles que falharam foram pulverizados em impactos colossais, deixando para trás apenas poeira cósmica. Colisões que decidiram o futuro dos planetas. A formação dos planetas foi marcada por impactos extremos. Esses eventos não apenas aumentaram a massa dos embriões planetários, mas também redefiniram sua composição e estrutura. Colisões menores permitiram que embriões planetários absorvessem matéria, ajudando-os a crescer rapidamente. Impactos gigantescos remodelaram superfícies, liberando calor e permitindo a formação de núcleos metálicos. Os embriões que cresceram o suficiente começaram a estabilizar suas órbitas, eliminando concorrência e tornando-se verdadeiros candidatos a planetas. Cada choque deixou uma marca definitiva na história do sistema solar. O impacto que criou a Lua. Um evento catastrófico. Entre as colisões mais dramáticas dessa fase está a hipótese da formação da Lua. Cientistas acreditam que um grande embrião planetário, possivelmente do tamanho de Marte, colidiu com a Terra primitiva. O impacto foi tão poderoso que ejetou uma enorme quantidade de matéria para o espaço. Essa matéria se reuniu sob influência gravitacional, formando a Lua. Esse evento foi crucial para a evolução da Terra, estabilizando sua rotação e influenciando fenômenos essenciais para o desenvolvimento da vida. Os gigantes gasosos e sua influência na formação dos planetas. Enquanto os embriões rochosos estavam lutando para sobreviver, os gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno, começaram a dominar o sistema solar. Sua enorme força gravitacional teve impactos profundos na estrutura planetária.
Júpiter e Saturno atuaram como escudos gravitacionais, desviando asteroides e cometas que poderiam ter destruído planetas menores. Urano e Netuno empurraram fragmentos de planetesimais para regiões externas, como o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort. Os gigantes gasosos estabilizaram as órbitas dos planetas internos, permitindo que se consolidassem sem interrupções constantes. Sem esses gigantes, o sistema solar poderia ter evoluído de maneira completamente diferente. A sobrevivência dos planetas finais. Após milhões de anos de colisões, apenas alguns embriões planetários conseguiram resistir e crescer o suficiente para se tornarem planetas completos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte ficaram como os planetas rochosos internos, sobreviventes dos impactos brutais. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno se tornaram os gigantes dominantes, com atmosferas massivas de gás. O cinturão de asteroides permaneceu como um campo de destroços, vestígios dos muitos embriões planetários que nunca evoluíram. O sistema solar finalmente estava tomando sua forma definitiva, mas sua evolução ainda não havia terminado. Os embriões planetários passaram por uma batalha intensa para sobreviverem. Colisões brutais definiram quais cresceriam e quais seriam destruídos, enquanto os gigantes gasosos moldavam o sistema ao seu redor. Mas nem todos os planetas se formaram da mesma maneira. Alguns tornaram-se mundos sólidos e densos, enquanto outros cresceram em atmosferas massivas de gás. No próximo capítulo, exploraremos a formação dos planetas rochosos e gasosos, analisando por que alguns corpos se tornaram sólidos e estáveis, enquanto outros se expandiram até se tornarem gigantes gasosos. A formação dos planetas rochosos e gasosos. Um sistema solar em transformação. Depois de milhões de anos de colisões, fusões e sobrevivência gravitacional, o sistema solar começava finalmente a se organizar em sua estrutura definitiva. Mas nem todos os planetas evoluíram da mesma forma. Alguns se tornaram mundos pequenos, densos e sólidos, os planetas rochosos. Outros, por sua vez, cresceram de forma colossal, capturando vastas quantidades de gás e se tornando os gigantes gasosos. O que determinou esses destinos tão diferentes? Por que a Terra é um planeta firme e sólido, enquanto Júpiter é uma esfera gigantesca de gás? A resposta está na posição, na composição e no tempo. Este capítulo mergulha nessa separação cósmica que dividiu os mundos entre o denso e o etéreo, o rochoso e o gasoso, o disco protoplanetário e sua diversidade química. Tudo começa com o disco protoplanetário, aquele mesmo que se formou a partir da nebulosa solar e girava em torno do jovem Sol. Esse disco não era homogêneo. Ele apresentava diferenças químicas e térmicas que foram cruciais para determinar a composição dos planetas que nasceriam ali. Próximo ao Sol, as temperaturas eram altíssimas, quentes demais para que substâncias voláteis como água, metano e amônia permanecessem na forma sólida. Apenas elementos com pontos de fusão elevados, como ferro, níquel e silicatos, podiam se condensar nessas regiões internas. Já nas regiões mais distantes do Sol, onde as temperaturas caíam drasticamente, compostos voláteis conseguiam se solidificar, formando gelo e enriquecendo os planetesimais com materiais mais leves. Essas diferenças regionais criaram o que os cientistas chamam de linha de gelo, um divisor térmico no disco que separava os mundos quentes e densos dos mundos frios e gasosos. A construção dos planetas rochosos. Dentro da linha de gelo, ou seja, nas regiões mais próximas ao Sol, formaram-se os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esses planetas se formaram a partir de planetesimais, ricos em metais e silicatos. As colisões constantes aumentaram sua massa e calor interno, levando à diferenciação interna, um processo em que os materiais mais pesados afundaram para formar núcleos metálicos, enquanto os mais leves ficaram na crosta. Essas características definiram os planetas rochosos. Pequeno porte. A escassez de materiais voláteis e a rápida dispersão do gás impediam o crescimento massivo. Alta densidade.
Composição rica em ferro, níquel e silicatos tornava esses planetas sólidos e densos. Atmosferas tênues ou ausentes. Por serem pequenos e quentes, esses planetas não conseguiam reter gases leves em suas atmosferas, perdendo-os rapidamente para o espaço. A Terra, em particular, se destacou por manter uma atmosfera secundária e água em estado líquido, ingredientes essenciais para o surgimento da vida. O surgimento dos gigantes gasosos. Além da linha de gelo, o cenário era diferente. Os planetesimais formados ali não só eram maiores, como também continham uma grande quantidade de gelo. Esses blocos gelados aumentavam a massa rapidamente e, com isso, atraíam mais matéria ao redor. Assim, surgiram os núcleos dos futuros gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Crescimento acelerado. Os núcleos acumulavam massa a uma velocidade impressionante, ultrapassando 10 vezes a massa da Terra. Captura de gás. Com tamanha gravidade, esses corpos começaram a atrair grandes quantidades de hidrogênio e hélio diretamente do disco protoplanetário. Formação de atmosferas colossais. O gás se acumulava em camadas densas e profundas, criando mundos gigantescos envoltos em nuvens e tempestades permanentes. Esse processo ocorreu enquanto ainda havia gás no disco protoplanetário, ou seja, os gigantes gasosos tiveram que se formar rapidamente, antes que o Sol soprasse todo o gás para fora do sistema. Por que a Terra não se tornou um gigante gasoso? A resposta está no tempo e na localização. A Terra e os outros planetas internos simplesmente não tiveram tempo, massa nem condições para capturar grandes quantidades de gás. Quando seus núcleos estavam prontos, o gás já havia se dispersado do sistema solar interior. A resposta está no tempo e na localização. A Terra e os outros planetas internos simplesmente não tiveram tempo, massa nem condições para capturar grandes quantidades de gás. Quando seus núcleos estavam prontos, o gás já havia se dispersado do sistema solar interior. Além disso, a temperatura próxima ao Sol era alta demais para reter gases voláteis. A massa dos planetas internos era pequena demais para prender hidrogênio e hélio, que escapavam facilmente da gravidade fraca. O vento solar crescente do jovem Sol dissipou rapidamente o gás remanescente, impedindo qualquer crescimento gasoso. Dessa forma, os planetas internos ficaram com pouco ou nenhum gás, enquanto os externos se tornaram verdadeiros titãs atmosféricos. A composição interna dos planetas. Enquanto os planetas rochosos desenvolveram camadas bem definidas, núcleo, manto e crosta, os gigantes gasosos têm estruturas muito mais complexas. Júpiter e Saturno possuem núcleos sólidos cercados por camadas profundas de hidrogênio metálico e gasoso. Urano e Netuno apresentam interiores compostos por água, amônia e metano em estados exóticos, como o chamado gelo quente. Em todos os gigantes, pressões internas são tão altas que criam ambientes físicos que não podem ser reproduzidos em laboratório na Terra. Essas composições internas afetam o campo magnético, o calor emitido e a aparência visual de cada planeta. As luas e os sistemas secundários. Uma consequência do crescimento dos planetas gasosos foi a formação de verdadeiros sistemas planetários em miniatura ao seu redor. Júpiter possui mais de 90 luas, incluindo Ganimedes, a maior lua do Sistema Solar. Saturno abriga Titã, que possui uma atmosfera mais espessa que a da Terra. Urano e Netuno têm luas geladas, que podem conter oceanos subterrâneos como Tritão. Esses satélites provavelmente se formaram a partir de discos de gás e poeira que orbitavam os próprios planetas gigantes, um reflexo do mesmo processo que formou o Sistema Solar ao redor do Sol. Já os planetas rochosos têm menos luas, em geral menores. A exceção é a Terra, cuja lua se formou por impacto, como explorado no capítulo anterior. A divisão entre os mundos, muito além de uma questão de tamanho. A separação entre os planetas rochosos e gasosos vai muito além da simples massa.
Ela reflete um processo dinâmico, onde a distância do Sol, o tempo disponível para crescimento e a composição inicial dos planetesimais definiram destinos completamente diferentes. Os rochosos tornaram-se laboratórios de química sólida, com terrenos, montanhas, vulcões e, eventualmente, no caso da Terra, vida. Os gasosos se tornaram dínamos gravitacionais, capazes de modelar o sistema inteiro com sua influência. A linha de gelo foi o ponto de virada, o limite entre o denso e o difuso, entre o estável e o colossal. Essa divisão é uma assinatura única da história do nosso sistema solar. O cinturão de asteroides. A fronteira entre os dois mundos. Entre Marte e Júpiter existe uma região repleta de pequenos corpos, o cinturão de asteroides. Essa área marca literalmente a transição entre os planetas rochosos e os gigantes gasosos. Muitos cientistas acreditam que o cinturão poderia ter formado um planeta, mas a influência gravitacional de Júpiter impediu que isso ocorresse. O resultado foi um campo de destroços, com rochas e fragmentos que datam do nascimento do Sistema Solar. Esse cinturão é uma cápsula do tempo, uma amostra preservada da matéria original que formou os planetas. É a cicatriz entre duas regiões formadas por forças muito diferentes. Os planetas anões e os limites do Sistema Solar. Além dos planetas principais, outros corpos desafiam a categorização. Plutão, Eris, Makemake e muitos outros planetas anões compartilham uma história distinta. Formados nas regiões mais frias e distantes, eles são misturas de gelo e rocha. São pequenos demais para limpar suas órbitas e, por isso, não se tornaram planetas completos. Muitos deles orbitam além de Netuno, no chamado Cinturão de Kuiper, uma zona ainda pouco explorada. Eles são os rebeldes do Sistema Solar, fragmentos de um passado distante que nunca encontraram seu lugar definitivo entre os grandes. O Sistema Solar que conhecemos hoje é o resultado de bilhões de anos de evolução, competição e separação natural. A linha de gelo marcou uma fronteira invisível, mas definitiva, que dividiu os mundos entre os sólidos e os gasosos, entre os pequenos sobreviventes e os colossos dominantes. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte permaneceram próximos ao Sol, densos e áridos, moldados pelo calor e pela rocha. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno cresceram além da linha de gelo, absorvendo as riquezas gasosas do disco primordial e se tornando os titãs do espaço. Mas essa história ainda não terminou. Mesmo com os planetas em seus lugares, o Sistema Solar continua dinâmico, com interações gravitacionais, órbitas instáveis e mistérios não resolvidos. No próximo capítulo, que será o encerramento desta jornada, exploraremos o legado do Sistema Solar, ecos de uma origem cósmica. Será um momento de refletir sobre o que aprendemos com a história do nosso sistema e o que ele nos revela sobre outros mundos lá fora, além do nosso próprio Sol. O legado do Sistema Solar, ecos de uma origem cósmica. A história de poeira estelar que se tornou lar. Desde os primórdios da nebulosa solar até a formação dos planetas, o Sistema Solar percorreu uma jornada de bilhões de anos. Uma história de caos, colisões, crescimento e equilíbrio. Hoje, ao olharmos para o céu, não vemos apenas pontos brilhantes, vemos fragmentos dessa narrativa cósmica. Cada planeta, cada lua, cada fragmento de rocha ou gelo é uma testemunha do passado, um pedaço de história que sobreviveu ao fogo, ao frio e ao tempo. Entender o legado do Sistema Solar é compreender nossa própria origem. Afinal, tudo que somos veio das estrelas. A Terra, uma joia rara em meio ao caos. Entre os mundos formados, a Terra se destaca como um milagre cósmico. Um planeta rochoso com atmosfera estável, temperatura ideal e água líquida abundante, condições extremamente raras no universo. Sua formação precisa, nem tão próxima nem tão distante do Sol. A presença da Lua, que estabiliza seu eixo de rotação. Um campo magnético forte, que protege sua superfície dos ventos solares.
uma diversidade química capaz de gerar e sustentar vida. Essas características fazem da Terra mais do que um planeta. Ela é um oásis no deserto cósmico. Um ponto de equilíbrio entre extremos que permitiu o florescimento da vida. A vida, produto do cosmos. A vida na Terra é, em última análise, uma continuação da evolução cósmica. Os átomos de carbono, oxigênio, ferro e fósforo que compõem nossos corpos foram forjados no coração de estrelas. Quando essas estrelas morreram, espalharam seus elementos pelo espaço, e foi dessa matéria estelar que a Terra se formou. Somos feitos da mesma poeira que formou o Sol e os planetas. Somos literalmente filhos das estrelas. E mais, os ingredientes básicos da vida, aminoácidos, moléculas orgânicas, foram encontrados em cometas, asteroides e nuvens interestelares. Isso sugere que a vida talvez não seja um acidente local, mas uma possibilidade natural onde as condições permitirem. O Sistema Solar como laboratório do universo. Nosso sistema é mais do que um conjunto de planetas, ele é um modelo. Um experimento natural que nos ajuda a entender como outros sistemas podem se formar, evoluir e até gerar vida. Os planetas gasosos mostram como a gravidade molda a estrutura de sistemas inteiros. As luas geladas, como Europa e Encélado, guardam oceanos subterrâneos com potencial para abrigar vida microbiana. O cinturão de asteroides e o cinturão de Kuiper são museus vivos dos primeiros momentos do Sistema Solar. Estudar esses corpos nos ensina sobre o passado, mas também sobre o futuro, o nosso e o de outros mundos. Mundos que ainda não conhecemos. Embora tenhamos explorado cada planeta com sondas e telescópios, muito ainda permanece desconhecido. A vastidão do Sistema Solar é tão grande que, mesmo dentro dele, ainda há descobertas a fazer. O interior de Júpiter e Saturno continua misterioso. Não sabemos exatamente o que existe em seus núcleos. As luas oceânicas ainda não foram perfuradas. O que se esconde sob o gelo? Novos planetas anões e objetos misteriosos continuam sendo encontrados além de Netuno. Há muito mais no Sistema Solar do que nossos olhos alcançaram. E isso nos leva a uma questão inevitável. Se já encontramos tantos mistérios em nosso quintal, o que não existe lá fora entre as estrelas? Sistemas planetários além do Sol. Desde os anos 1990, astrônomos começaram a encontrar planetas orbitando outras estrelas, os chamados exoplanetas. E as descobertas não param de crescer. Já identificamos mais de 5.000 exoplanetas em nossa galáxia. Muitos deles são superterras, mundos rochosos maiores que o nosso. Outros são gigantes gasosos orbitando muito próximos de suas estrelas, os Júpiters quentes. E alguns estão localizados na zona habitável de seus sistemas, onde a água líquida pode existir. Cada novo exoplaneta nos força a rever o que achávamos saber sobre a formação planetária. Nosso Sistema Solar, antes considerado um modelo, agora parece apenas uma entre muitas variações possíveis. O que o Sistema Solar nos ensina sobre o universo? Ao estudar nosso próprio sistema, ganhamos uma chave para compreender os outros. Descobrimos padrões, mas também exceções. Aprendemos que a gravidade é a força universal da arquitetura cósmica. Os materiais disponíveis e a posição em relação à estrela definem o tipo de planeta que surgirá. A vida depende de uma combinação improvável de fatores, e talvez por isso seja rara. Nosso sistema solar é ao mesmo tempo único e comum. É um reflexo do universo e uma exceção dentro dele. Essa dualidade nos faz continuar buscando, não apenas por mundos semelhantes, mas por significado. O papel da humanidade nesse legado. Pela primeira vez na história, um ser vivo, o ser humano, é capaz de compreender sua origem estelar. Olhamos para o céu e entendemos que viemos de lá. Enviamos sondas para outros planetas, telescópios para observar estrelas distantes e robôs para pousar em cometas. Somos o único planeta, até onde sabemos, que questiona sua própria existência.
Isso nos dá uma enorme responsabilidade. Manter viva a curiosidade, proteger nosso planeta e continuar explorando são partes essenciais do legado do Sistema Solar. Cada descoberta que fazemos lá fora muda o modo como nos enxergamos aqui dentro. As sondas que carregam nossa assinatura. Diversas sondas já deixaram o Sistema Solar ou estão prestes a fazê-lo. Entre elas, as lendárias Voyager 1 e 2. Elas carregam consigo o Golden Record, um disco com sons, imagens e mensagens da Terra. Um alô para quem ou que estiver lá fora, um gesto de esperança e conexão com o cosmos. Um lembrete de que somos uma civilização curiosa e sonhadora. Essas sondas continuam viajando no espaço interestelar, como garrafas lançadas no mar cósmico. O Sistema Solar do futuro. O Sistema Solar não é estático. Ele continuará evoluindo por bilhões de anos. O Sol, um dia, se transformará em uma gigante vermelha, engolindo Mercúrio e Vênus. A Terra, se ainda existir, será um mundo muito diferente, talvez inabitável. Os planetas externos continuarão orbitando uma estrela moribunda. A nuvem de Oort, nos confins do sistema, talvez dispare seus cometas para sempre. Mas, enquanto durar, o Sistema Solar continuará sendo um farol para a ciência e um lar para nós, seus filhos. Este é o fim da história da formação do Sistema Solar, mas não o fim da nossa jornada. Cada capítulo que exploramos, a nebulosa inicial, onde tudo começou, a força gravitacional que esculpiu mundos, a luta brutal dos embriões planetários, a separação entre rocha e gás, o legado que deixamos. Tudo isso forma uma narrativa única, a história da criação de um lar cósmico. Uma história que não termina aqui, pois agora olhamos para além do Sistema Solar, com olhos famintos e corações esperançosos. O Sistema Solar é mais do que o lugar onde vivemos. Ele é o testemunho silencioso de bilhões de anos de evolução cósmica. Estudá-lo é estudar nossa origem, nossa identidade e nosso futuro. Nós viemos das estrelas, e a elas, um dia, voltaremos, porque enquanto houver perguntas, haverá exploração, e enquanto houver vida, haverá histórias para contar.